O maior sinal de que nós nos convertemos a Jesus é que o nosso olhar saiu do nosso umbigo e se voltou para o próximo, para o diferente. Eu quero pensar junto com você a partir de uma passagem do Evangelho de Lucas, registrada no capítulo 10, versículos 25 a 30. E essa passagem tem uma pergunta extremamente atual e provocativa. Diz o texto o seguinte: naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que é que está escrito na lei de Deus? Como que você a interpreta? Ele disse: ame ao Senhor seu Deus com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência e todas as forças, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é meu próximo? E aí, Jesus responde com uma história, que é a história bastante conhecida, que é a história do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta feita pelo religioso, pelo doutor da lei, para Jesus. E essa pergunta que ele faz para Jesus é uma pergunta que a gente faz para os outros todo dia. E eu diria que até para nós mesmos. Aliás, eu viro e mexo e penso nessa pergunta quando eu ouço religiosos me perguntando: mas o que é justiça social? Aí eu logo penso: mas quem é meu próximo? Mas enfim, eu não vou enfocar isso aqui hoje. Nessa semana, uma das lives que eu fiz, um amigo querido, o pastor Valdir Sternagel, ele disse o seguinte: o meu próximo não é o meu igual, mas é o diferente. E aí eu fiquei pensando naquela resposta que ele me deu, essa resposta dele. E essa resposta me fez ter vários insights espirituais. O meu próximo não é alguém que tem os mesmos gostos, que usa o mesmo estilo de roupa, que pensa como eu, que almoça, que vive no mesmo lugar, que tem os mesmos hábitos, os mesmos valores. Quem assim são meus amigos mais próximos, são os meus familiares, a galera do time de futebol, os irmãos e as irmãs, os mais chegados ali que frequentam a mesma comunidade. Esse religioso, na conversa com Jesus, ele pergunta: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Para mim, ele vive numa bolha religiosa, típico de religioso. E ele está acostumado com gente do seu grupo, com gente da sua turma, que fala os mesmos jargões, que repete as mesmas frases de efeito, que pensa daquela mesma forma padronizada. Gente idêntica a ele. Daí a pergunta: quem é meu próximo? E essa pergunta, ele faz num tom irônico, ele faz para tentar fugir da verdadeira questão de Jesus. E aí a resposta de Jesus, como sempre, vem com ensinamento. Jesus crava a parábola do bom samaritano. O próximo que Jesus aponta aí é alguém de longe, distante, diferente. O próximo é tão diferente que para aquele religioso o próximo chega a ser indiferente. E o que é indiferença? Indiferença é falta de interesse, falta de atenção, o descaso, o dar de ombros, o não se importar. Pior, o não enxergar. É alguém que não existe sob a vista desse religioso que fez a pergunta. O próximo não é alguém igual para mim? É isso que está por trás da pergunta. O próximo é diferente. O próximo é meu diferente. Diferente porque é outra pessoa, vive sob outras condições, diferente de mim, tem outro endereço, pode ter outra religião, outras crenças, outra nacionalidade, outros gostos, outra ideologia, outros valores também. É diferente, mas é meu próximo. E ele pode ser, inclusive, contrário a tudo que eu penso, a tudo que eu pratico e aquilo tudo que eu creio. Mas ainda assim, ele é o meu próximo. É isso que está por trás da fala de Jesus. E aí eu me lembrei de dois exemplos dessa semana que me chamaram muita atenção e apontaram isso, porque eu vi uma situação de um morador em situação de rua no México que pediu um pedaço de pão para acompanhar a marmita que ele tinha ganhado de outra pessoa. E aí a moça que foi olhar a marmita dele viu que tinha ração para cachorro. Gente, só alguém cruel, sabe? Sem noção, insensível, para dar uma marmita para ele, já encontrando ele na situação que ele estava, para dar uma marmita para ele comer ração de animal. E isso não foi só no México. Aqui em Itapevi, Grande São Paulo, aconteceu pior. Porque alguns moradores em situação de rua receberam comida com veneno de rato.
2 pessoas morreram, outras passaram mal, inclusive uma criança, e agora a polícia está investigando se a comida foi envenenada num poço de gasolina desativado, lá onde eles estavam, ou se foi no momento da preparação, enfim. Mas muita gente considera que entre eles e um morador em situação de rua tem um abismo. Mas eu penso que se esse abismo existe, é exatamente ele que Jesus diz para a gente ultrapassar. E aí você vai me dizer, mas como? Só o amor é capaz de fazer a gente transpor esse abismo. O diferente é meu próximo e pode ser qualquer um. E empatia com o próximo exige compromisso, cuidado, escuta, olhar, zelo, afeto, compaixão. E o nosso maior desafio é com quem pode estar próximo geograficamente, tipo ali na esquina, na praça, na calçada, mas está distante da gente existencialmente. É perto dos olhos, mas longe do coração. Jesus nos ensina e nos desafia a que a gente se envolva, que a gente se importe com os próximos diferentes da gente, estejam eles perto ou longe. Para não ser cristão apenas de batida no peito, sabe? De culto na igreja, de rito religioso, de discurso, de evento em estádio, em retiro, de marcha, enfim, não. O que Jesus está dizendo é para não ser cristão da boca para fora, porque ser discípulo de Jesus na vida exige da gente ser discípulo de Jesus no modo de vida, no exercício de vida, no ser gente, no jeito de ser gente como ele foi gente. E aí eu volto à pergunta: quem é meu próximo? Comece a prestar atenção e descubra quem é aquele que é diferente de você, mas é o seu próximo. O maior sinal de que nós nos convertemos a Jesus é que o nosso olhar saiu do nosso umbigo e se voltou para o próximo, para o diferente. É isso que é seguir a Jesus e é a isso que ele nos desafia. Pensa nisso, tá? Uma ótima semana para você e para toda a sua família. Deus abençoe. Fiquem na paz.